manifestação. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde aos componentes da mesa, na pessoa do senhor presidente. Bom, eu chego aqui depois de uma batalha árdua, né, que se iniciou lá na greve dos caminhoneiros, a qual eu fui uma das lideranças, e cheguei cheio de expectativa, cheio de esperança, né, e com menos de 15 dias eu confesso que eu estou um pouco decepcionado. Decepcionado principalmente em ver que aqueles que se dizem membros da nova política entendem que a nova política se resume ao corte de o que eles chamam de privilégios, regalias e despesas, enquanto que isso deveria ser uma discussão secundária, isso deveria ser só a obrigação de cada parlamentar. Infelizmente, a gente vê que isso se tornou a pauta, né? Eu imagino que durante esse ano legislativo nós teremos aqui deputados que ao final dos 4 anos de mandato vão prestar conta de suas ações, mostrando do que eles abriram mão e vão esquecer de mostrar pelo que eles trabalhavam. Eu acho isso muito lamentável. Eu estou vindo agora da audiência pública da empresa, onde está presente o presidente da empresa Vale e o secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. 2 bandidos, assassinos, travestidos de grande empresário, de secretário de Meio Ambiente e outras, né? E quando a gente usa essas expressões, como eu usei agora na audiência, parece que choca um povo. E é estranho esse choque. É estranho porque quando se diz que bandido bom é bandido morto, ninguém se choca. Mas quando você passa para a discussão sobre de quais bandidos estão falando, parece que assusta um pouco. Assusta tanto que quando eu disse que nessa casa há bandidos, eu fui acionado no Conselho de Ética dessa casa, né? Fui acionado e vou, na minha defesa, alegar basicamente 2 coisas, que é, primeiro, a exceção da verdade. Eu vou provar que aqui existem bandidos. Nós temos parlamentar aqui que tomou posse em prisão domiciliar. Se isso não for bandido, eu não sei mais o significado da palavra bandido. Então, estou repetindo aqui hoje na tribuna para dar uma arma mais efetiva para esses colegas que estão me representando no Conselho de Ética. Vou repetir aqui as palavras que eu disse na gravação, a qual foi levada ao Conselho de Ética, de que nessa casa há bandidos, e caso esse processo seja aberto, eu vou puxar a ficha criminal, as condenações de cada parlamentar aqui dessa casa, e aí eu invoco minha defesa, o Instituto da Exceção da Verdade. Caso eu prove que realmente existam bandidos aqui dentro, eu tenho certeza que eu vou ser absolvido. Mas então, só voltando ao assunto política nova, e aí quando a gente fala em política nova, a gente lembra do Partido Novo. O Partido Novo, que tem como governador do meu estado, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que de forma estranha manteve no cargo de secretário de Meio Ambiente o senhor Germano, que está lá agora prestando esclarecimentos na audiência pública. O senhor Germano é o cidadão responsável por reduzir o nível de risco de rompimentos na barragem, que vitimou mais de 300 pessoas. O secretário de Meio Ambiente, Germano, foi o que agora teve a coragem de dizer lá que foi um acidente que ninguém poderia prever, ao lado do seu tutor, do presidente da Vale, que disse expressamente as palavras que eu vou repetir aqui. Disse o presidente da Vale: a Vale é uma joia rara, a Vale não tem nenhuma responsabilidade sobre o acontecido e a Vale é a grande vítima desse acontecido. Eu fico imaginando como que é para a família de alguém que veio a falecer na tragédia ouvir o presidente de uma multinacional dizendo que a multinacional, a Vale em si, é que é a grande vítima. É um desrespeito. E aí eu volto ao que eu dei início aqui na minha fala, de que esses que se dizem novos não estavam lá para questionar, preferem prestar conta do seu mandato, abrindo mão de salário, abrindo mão de quantidade de assessores e etc. Então, eu queria usar aqui dessa tribuna para fazer não um pedido, mas uma exigência ao governador Romeu Zema. O povo mineiro, o povo brasileiro, em especial o povo de Minas Gerais, exige a demissão do secretário de Meio Ambiente. Eu disse a ele pessoalmente, vou repetir aqui, que eu faço votos de que tenha sido a última vez que eu tenha o visto sem o uso de algemas. E sabe o que mais me chama a atenção? Que durante esses 15 dias como deputado, as palavras que eu mais ouvi aqui dessa tribuna foi Bolsonaro e Lula.
É uma guerra. Você não ouve falar em educação, em segurança, você não ouve palavras como povo, pessoa, gente. 90% dos discursos aqui se limitam a essa briga ridícula de Bolsonaro, PSL, governo contra PT, contra PSOL, contra a oposição. Mas quando é para servir o sistema, interessante assistir como direita e esquerda se unem. Foi constrangedor ver o secretário de Meio Ambiente, que era secretário na gestão do governador Fernando Pimentel e que foi mantido pelo atual governador Zema, do Partido Novo, foi mantido. O secretário da gestão petista foi mantido pelo Zema, e eu me senti constrangido em ver como ele foi recebido dentro do plenário onde está acontecendo a audiência pública. Ele foi recebido com afagos e com abraços daqueles que aqui em cima encenam o teatro de situação versus oposição. Ele recebeu abraços e afagos de deputados do PT e de deputados do PSL, de deputados do Partido Novo. Ele foi abraçado por um deputado do PT e em seguida, durante a minha fala, ele foi defendido por um deputado do PSL. Isso mostra que o teatro que nós vemos aqui em cima pode ter qualquer objetivo. Pode ter objetivo a derrubada do governo Bolsonaro, pode ter objetivo a soltura do ex-presidente Lula, mas com certeza não tem o objetivo de atender os anseios da população, especialmente da população mais carente desse país, que está lá fora nos cobrando resultados concretos, e eu, como novo parlamentar, não sei o que responder. Eu acostumei a ter uma ligação direta via redes sociais com o meu eleitor, e eu não tenho mais condições de ter essa ligação, porque eles querem saber o que é discutido aqui nessa tribuna. Eles querem saber quais as discussões estão sendo feitas de maneira efetiva para tentar mudar a vida deles, para tentar trazer mais dignidade. Como que eu vou explicar para esse eleitor que a única discussão que existe aqui em cima é sobre Lula preso ou Lula solto? É ridícula essa discussão, eu me nego a fazer parte dela, e eu exijo, como representante de mais de 180 mil mineiros, como o terceiro deputado federal mais votado do estado de Minas Gerais, nós exigimos que o governador Romeu Zema demita o secretário de Estado de Meio Ambiente, e que essa seja só a primeira das ações. Eu espero realmente que seja a ação que anteceda a prisão desses bandidos, desses assassinos que vitimaram mais de 300 pessoas. E aproveito também para fazer uma denúncia de que a Vale mente quando diz que foram 300 vítimas. Se alguns dos deputados aqui dessa casa tivessem mais preocupados com trabalhar do que ir para a internet falar que abriu mão de verba disso ou daquilo, se tivesse usado a verba que eles abrem mão para ter colocado o pé na lama e ido lá em Brumadinho conversar de perto com aquelas pessoas, como eu fiz, sentido a dor daquelas pessoas, eles iam parar de fazer teatro aqui em cima e iam entender o que realmente acontece lá. Porque tem colega muito combativo aqui que eu queria ter visto lá na comissão, hoje não vi, que eu queria ter visto na audiência pública. Não houveram 300 mortos em Brumadinho. Eu não vou me arriscar aqui em precisar o número, mas eu posso garantir para vocês que nós não tivemos menos de 500 vítimas. E ainda estou sendo muito comedido, porque se você for lá, os relatos, eu não estou falando relato de uma pessoa, de duas pessoas, é um sentimento comum na cidade de que foi pelo menos 700 vítimas. Que além dos funcionários da Vale, é preciso contabilizar os funcionários terceirizados, que não são relatados pela Vale. É preciso contabilizar as pessoas que estavam na pousada. E sabe quem fornece o dado de que são 300 vítimas? A própria Vale, talvez com medo de que se prove que a tragédia era ainda maior. E hoje, durante a audiência pública, o presidente da Vale disse que ainda não sabe explicar o que aconteceu. Ele diz com todas as palavras que não é possível explicar o que aconteceu. É muito simples de explicar o que aconteceu. Uma empresa capitalista que coloca o lucro acima de tudo e de todos,
Ela fez a conta, uma conta muito simples de ser feita, do que ela gastaria indenizando 300 famílias, e ela chegou à lógica conclusão de que valeria a pena deixar essas famílias morrerem e depois arcar com a indenização de cada um, até porque eles sabem que estão no país da impunidade, eles sabem que aconteceu isso em 2015 e que ninguém foi punido. Eu vejo muito deputado aqui, governista, bradando que o presidente deles está solto. Ora, nós estamos no Brasil, estar solto não significa nada. Aécio Neves está solto, é até um colega nosso agora, depois de ser flagrado em uma gravação falando em matar, depois de ter o seu assessor principal gravado e recebendo propina. Então, estar solto no Brasil, infelizmente, não significa inocência de ninguém. Em agosto do ano passado, eu estive nessa casa, gravando um vídeo lá da recepção, onde eu dizia que aqui dentro haviam bandidos. Eu fui chutado pela segurança da Câmara, eu fui chutado pela segurança dessa casa, que hoje tem que me aceitar legitimado por mais de 180 mil mineiros, para falar o que o povo quer falar. É muito simples. Antes de começar a audiência pública, eu usei minhas redes sociais e perguntei ao povo, o que vocês querem falar? Porque eu vi que o presidente da Vale estava ali como um psicopata, como um robô, sem emoção, sem reação, que inclusive quando os deputados propuseram um minuto de silêncio, ele não se levantou, porque não tem sentimento, porque é um insensível, porque é membro de uma quadrilha, junto com o secretário de Meio Ambiente, senhor Germano, não se levantou. E aí a gente vê que quando você... Aí eu usei minhas redes sociais para simplesmente perguntar. Quando eu percebi que eles estavam lá, servindo os interesses daqueles que pagam o salário deles, eu me propus a fazer o mesmo, a servir os interesses daqueles que pagam o meu salário. Um salário, inclusive, dos maiores desse país, se a gente comparar com os padrões da nossa sociedade. E é isso que a população queria. A população está cheia de discussões que não chegam, não levam a lugar nenhum. A sensação que eu tenho como parlamentar é que Brasília se resume a um teatro marcado talvez por um concurso de oratória, para ver quem fala mais bonito, para ver quem mostra mais poder. Enquanto isso, as pessoas lá fora querem de nós uma resposta concreta. O presidente da Vale teve a cara de pau de levar um engenheiro para usar um PowerPoint provando, entre aspas, que não houve falha nenhuma, no mesmo dia que ele contratou um dos maiores criminalistas desse país para defendê-lo, porque ele sabe que ele está prestes a ir para a cadeia. Então, cabe a nós parlamentares aqui dentro ser a voz da população. Eu não estou aqui para discursar para colega, eu estou aqui para falar a voz de quem está nas ruas, e a população quer resultado concreto. Aprenderam que nós vivemos no país da impunidade, mas isso está mudando. Deputado André, permita-me uma parte. Vontade. Eu acho que eu compartilho o mesmo pensamento com Vossa Excelência. Eu venho do Tocantins, também meu primeiro mandato eletivo. E para nós é lamentável chegar aqui na casa e realmente ver isso que a gente vê acontecer ao longo das discussões, né? A gente vê oposição brigando com situação a gente não sabe quem que dá couro para quem, porque é um utilizando o tempo para indicação de voto, para bater no outro. É isso que acontece, eu acho que é isso que a população não quer. Então, eu fico muito feliz de ver Vossa Excelência abordar exatamente do mesmo, né, compartilhar do mesmo pensamento que eu compartilho. Está no caminho certo. Essa casa precisa de ter uma discussão séria a respeito dos projetos e dos temas que são pautados aqui. Parabéns pelas suas colocações. Eu agradeço pela intervenção e fico feliz em ver que essa voz tem ressonância. Dias atrás eu fui abordado pelo deputado Boca Aberta do Paraná e ele dizia exatamente o mesmo que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos no início de uma legislatura e ainda dá tempo de fazer diferente. O povo brasileiro não está pagando 33 mil reais para cada um de nós para a gente ficar aqui nessa discussão ridícula de Lula versus Bolsonaro. Eu não fui eleito para isso, eu fui eleito para dar respostas efetivas à população brasileira.
A nossa função enquanto parlamentar é ser a voz daqueles que estão lá fora. Eu não estou pago para defender Lula, eu não estou pago para defender Bolsonaro. Em N vezes poderei votar a favor do governo, em outras contra. Agora, o que não dá é para a gente continuar nesse teatro que eu vejo que infelizmente é Brasília. Eu não posso dizer das legislaturas passadas, mas essa é a sensação que eu tenho aqui. E eu queria então aproveitar e pedir, exigir, cobrar. Queria que o Partido Novo, não sei se tem algum representante do partido aqui, que se posicionasse também e que dissesse se os deputados do partido, se a frente do partido, se a liderança do partido concorda com o posicionamento do governador Romeu Zema de manter um secretário da gestão que eles tanto criticam, Engraçado que na hora de subir aqui em cima, vai se referir ao PT, chama de quadrilha. Mas na hora que o membro do que eles chamam de quadrilha serve aos interesses deles, aí está tudo certo. Desde que sirva ao sistema, está tudo certo. Se a gente não estivesse aqui defendendo partido, estivesse defendendo pessoas, a gente poderia, nesse momento agora, todos, independente de ser do PSL, do PT ou do partido que for, está lá na audiência pública exigindo e cobrando do presidente da Vale, do secretário de Meio Ambiente. É inimaginável que a empresa não soubesse do risco que corria. Ontem foi matéria na Folha de São Paulo de que eles só não sabiam, como eles já calculavam o montante financeiro que seria utilizado para o pagamento das ISOs. O colega quer fazer uma parte? Deputado André Janone, eu estou no meu segundo mandato. Primeira vez que lhe ouço da tribuna. Vossa Excelência é do Avante, eu sou do PSOL, mas quero expressar aqui o meu contentamento de saber que, mesmo nas diferenças, ouvi um jovem deputado de primeiro mandato honrando os votos que lhe trouxeram para cá e tendo a coragem de fazer a crítica necessária. E, ao mesmo tempo, tenho certeza de votar a favor de um projeto que venha de qualquer partido, inclusive do governo, se for a favor do Brasil, da soberania nacional e, principalmente, do povo brasileiro. Eu estava agora e me emocionei até ao falar, porque eu não sou mineiro, apesar de ter a honra de ser arquiteto e, portanto, ter estudado a obra do Zé Arão dos Reis, que paraense, belenense como eu, foi o responsável pelo planejamento e construção da capital mineira Belo Horizonte no início do século, final do século passado, início do século XX. Mas sou paraense, onde há dezenas de barragens. A 240 quilômetros de Belém, por exemplo, tem uma barragem que tem sedimentos hoje mais do que 2 vezes superior a Brumadinho. Imagina a desgraça, me refiro ao município de Paragominas. Então é a mesma mineradora e outras consorciadas agindo de forma irresponsável para destruir o equilíbrio ecológico e destruir principalmente a dignidade daqueles que mais precisam, os trabalhadores da própria empresa e os cidadãos comuns dos municípios mineradores. Os municípios em geral vivem à míngua, os estados também. Um debate que Vossa Excelência certamente assumirá é a questão da Lei Candir. Sim. Eu falei agora, o cálculo do Conselho Nacional Fazendário é de que pelo menos 40 bilhões essas empresas deixam de pagar para os mineiros, para os paulistas também, mas principalmente para nós, paraenses e mineiros, que temos as maiores minas de ferro, cobre e outros minérios. Então, podemos fazer muito, deputado. Eu queria lhe parabenizar pelo lindo pronunciamento. Obrigado. Parabenizar, inclusive, por ter sido sorteado. Eu não tive ainda o privilégio de fazer o grande expediente e dizer, estamos juntos aí na defesa da soberania nacional. Vou concluir dizendo, Vossa Excelência iniciou falando da máxima de alguns aqui, que realmente já me cansou. Bandido bom é bandido morto. Porque só serve quando se trata do preto, pobre, jovem, filho de desempregado, que mora na favela de algum município brasileiro. Porque os mesmos que vivem com esse ditado aqui, tentaram impedir a cassação do ex-presidente com dezenas de contas na Suíça e Estados Unidos, o Cunha. Protegeram e evitaram a investigação do Temer, apesar de todas as denúncias envolvendo. E agora, no máximo, querem punir alguém que está envolvido no suco podre de laranja, mas proteger outros. Alguns que têm até coragem de dizer, eu só usei a legenda para me eleger,
mas laranja podre vai ser posta para fora, mas fica caladinho quando a laranja podre pode ser ou o motorista do filho, ou o próprio filho do atual presidente. Então, eu acho que o caminho é esse, não importa quem seja, nós temos que ser fiéis aos nossos partidos até. No entanto, se houver crime, tem que ser investigado, particularmente quando envolve o dinheiro público, e nós temos que ter fundo, porque o Brasil não aceita mais esse tipo de vilipêndio à dignidade do povo. Obrigado, parabéns, sucesso. Agradeço ao colega pela intervenção e vou pegar o final da sua fala para retomar a minha, já quase finalizando. É muito interessante o debate de bandido bom e bandido morto. Em nenhum debate a hipocrisia reina tanto quanto nessa frase. Alguns já me perguntaram, principalmente via redes sociais, se eu concordo ou não com essa sentença, e aí eu sempre faço uma segunda pergunta que ninguém ainda me trouxe a resposta. De qual bandido nós estamos falando? Nós estamos falando do negro pobre da favela, que matou durante um assalto de banco e vitimou uma pessoa, ou nós estamos falando do bandido presidente da Vale, dos acionistas da Vale, que mataram mais de 500 pessoas lá em Brumadinho? Esse bandido também é bom morto? Sim ou não? Nós estamos falando de bandido, quando nós falamos de bandido bom e bandido morto, nós estamos falando do ex-deputado estadual, hoje senador, que recebia o dinheiro dos assessores de volta? Sim ou não? Nós estamos falando do deputado que foi flagrado falando em matar pessoas, que o assessor dele foi flagrado recebendo propina? Então, de qual bandido nós estamos falando? O presidente da Vale mente de dia, mente de tarde, mente de noite, e hoje ele tira sarro da cara dos deputados em ter coragem de falar. Ele disse, é inacreditável, mas ele diz com essas palavras: a Vale é a grande vítima dessa tragédia, e diz que a Vale não tem medido esforços para reparar, não consigo entender como reparar vidas, as pessoas que foram vitimadas pela tragédia. E na mesma audiência, a presidente do IBAMA, que também está participando da audiência, diz que é mentira, que a Vale sequer paga as multas às quais ela foi condenada. Mais de 26 multas em aberto, e a Vale não faz sequer o pagamento dessas multas. Então o discurso de que bandido bom é bandido morto só vale pelo que a gente percebe nesse país, quando a gente está falando de pobre, quando a gente está falando de negro, quando a gente está falando de favelado. Quando a gente está falando de um dos nossos pares aqui, de políticos, aí pode ser do PSOL, do PT, do PSDB, do PMDB, do Novo, aí está tudo em casa. Mas na hora que está falando de gente lá fora, aí o bandido bom é bandido morto. A gente tem que mudar, deputado, esse discurso, tem que acabar com essa hipocrisia. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: eu garanto a esses deputados que esses que hoje brigam por Lula, que brigam por Bolsonaro, serão esquecidos pela história. Eu me recordo lá na minha adolescência, de assistindo de casa, aqui dessa tribuna, os debates acalorados em 2005, no auge do mensalão, em que deputados governistas brigavam com oposicionistas, se o ex-presidente Lula era ou não culpado, se ele sabia ou não sabia do mensalão. Esses deputados, aqueles senadores, a maioria nem nessa casa está mais, foram esquecidos pela história. Mas que a gente possa ter a consciência de que aquele brasileiro que a gente fizer a diferença na vida dele, esse sim, nós nunca seremos esquecidos por esse. Infelizmente, a tragédia evitada não dá voto, né? Por isso que a maioria das ações, deputado, só acontece depois que as tragédias são consumadas. Mas eu não estou aqui em busca de votos, eu estou aqui em busca de impedir que novas famílias sejam vítimas de tragédias como aconteceu em Brumadinho. Então nós exigimos um posicionamento do Partido Novo e nós exigimos que o governador Romeu Zema exonere de forma imediata o secretário estadual de Meio Ambiente, o senhor Germano, e a partir daí que a justiça possa agir para pedir a prisão dos envolvidos nesse assassinato. Muito obrigado a todos vocês.